Entre a terra da luz e a terra da escuridão, estendia-se um confronto que se desdobrava por mais de 100 direções diferentes, e os humanos, firmes ao lado da luz, carregavam um longo registro de ofensivas destinadas a eliminar por completo os demônios das trevas. Contudo, os 7 reis demônios sempre impediram que qualquer tentativa de extermínio se aproximasse do palácio do mais altivo entre eles, o primeiro senhor demônio, Lyn Merlin, que também era o protagonista dessa história. Algum tempo depois, enquanto a guerra prosseguia, a demônia Lilithuna utilizava seu canto para instigar os soldados humanos a avançarem sem hesitar. Os homens se destruíam uns aos outros de forma impiedosa, conduzidos pela força daquela melodia distorcida. Mas então Alice, uma cavaleira veterana, surgiu em meio ao caos. Em combate, ela parecia lançar um ataque direto contra Lilith, desfazendo assim a maldição que pesava sobre os humanos. O demônio, ao notar que quem se aproximava era uma mulher, compreendeu imediatamente por que o efeito de sua canção havia falhado, embora, mesmo com essa percepção, ainda se inclinasse para perto dela com a intenção de importuná-la. Ela se livrou da aproximação declarando em terceira pessoa que se considerava uma pecadora, e então ambos iniciaram um duelo destinado a só terminar com a morte de um deles. Após vários golpes frustrados de ambos os lados, Lilith finalmente conseguiu atingi-la, e com ar de provocação, perguntou se os humanos realmente não possuíam heróis corajosos o bastante para serem enviados ao campo de batalha. Essas palavras despertaram uma fúria ardente dentro de Alice, que transformou a própria espada em algo semelhante a um sabre de luz, uma manifestação de energia impossível de ser tocada por demônios. Em seguida, ela lançou flechas de gelo para gerar uma abertura, usando essa distração para capturar a elite inimiga com a força de sua lâmina. Os guerreiros humanos começaram a comemorar a vitória, e foi nesse instante que o protagonista saiu de seus aposentos, irritado, perguntando em voz alta por que havia tanto alvoroço lá fora. Enquanto isso, no campo de batalha, o grande sábio elogiava Alice por sua realização. Ela, entretanto, ao notar que estavam na primeira zona do palácio do Rei Demônio, pediu ao grande sábio que desse imediatamente a ordem para avançar e tomar o palácio. Ao ouvir tal pedido, o grande sábio respondeu que ela deveria descansar, pois logo teria a oportunidade de ver a atuação do Sr. Ben. Ele continuou explicando que o Reino da Luz dedicara 100 anos ao desenvolvimento de armamentos capazes de derrotar até os mais poderosos demônios. Nesse momento, os céus se abriram, revelando a arma estratégica mais colossal já construída pela humanidade. Ao observar uma gigantesca baleia-cão descendo do céu, Alice se lembrou das palavras do grande sábio, que afirmara que haviam avançado até ali apenas para eliminar o Rei Demônio, embora o que estava prestes a ocorrer fosse capaz de provocar a extinção de todos os demônios. Mas o homem, tomado por uma ganância cega pela vitória, respondeu que eliminar demônios era a missão mais grandiosa que existia, já que todos eles eram, em sua opinião, seres desprezíveis, especialmente o monarca arrogante da ferocidade e seu irmão considerado vil. Assim que concluiu seu discurso, o grande sábio ordenou que a baleia gigantesca lançasse um disparo diretamente contra o palácio do rei Mônio. Mas nesse instante Berlim surgiu, interrompendo o ataque, e acabou caindo de cabeça sobre Alice. Ao vê-lo, Lily começou a chorar em seus braços, dizendo com a voz trêmula que os humanos haviam a feito derramar lágrimas. Alice, por sua vez, apenas reclamou que sua cabeça estava sendo esmagada. Merlin Albert então perguntou à irmã Lilith se aquela humana havia sido quem a capturara, e Alice se apresentou como heroína, tentando desafiá-lo. Contudo, quando ele direcionou o olhar para ela, Alice se perdeu completamente ao encarar seus olhos, até receber um golpe seco na testa que a lançou para longe. Berlim comentou que os heróis haviam se tornado tão fracos com o passar dos anos que nem era mais necessário empunhar sua espada para enfrentá-los, embora admitisse que talvez fosse prazeroso cortar aquela visão com sua lâmina. Diante dessas palavras, o grande sábio o repreendeu, perguntando como ele ousava dizer aquilo quando sua própria população só conseguira sobreviver graças ao enorme poder do Rei Demônio. Ao ouvir isso, o proto-filho recordou que aquele era o mesmo homem que havia implorado de joelhos para continuar vivo, chegando até mesmo a se urinar de medo. Ele pensou em silêncio que aquele sujeito não era tão sábio assim. Em seguida, confessou que só o deixara viver porque ele havia suplicado, prometendo enviar mais tolos para tentar matá-lo,
além de implorar por um lugar dentro do templo do rei demônio. Essas revelações chocaram os humanos, e o grande sábio, temendo ser julgado por seus próprios soldados, declarou que tudo aquilo era mentira antes de absorver a alma dos guerreiros, para aumentar ainda mais o ataque da baleia gigante. Merlin, animado, afirmou que enfrentar alguém poderoso o motivava a desembainhar sua espada, e bastou brandi-la pelo ar para destruir completamente a criatura colossal. Isso fez com que o grande sábio se ajoelhasse aos seus pés, dizendo que seria uma honra servi-lo e garantindo que ele era a pessoa que realmente desejava desafiá-lo. De repente, os sinos do templo do rei demônio começaram a tocar, anunciando a reunião semanal, e o protagonista correu para lá. Contudo, a insistência de Alit em lutar o fez parar para lançar um golpe de espada que quase exterminou todos os humanos presentes e ainda abriu uma fenda que dividiu a terra ao meio. Ao chegar à reunião, seus superiores o repreenderam por ser sempre tão teimoso e por nunca trazer ouro para o templo. Além disso, mostraram a ele artigos de jornal nos quais outros monarcas exibiam conquistas significativas. O nome que mais chamava a atenção era o de Simon, monarca do 6º palácio do Senhor Demônio, que havia saqueado o tesouro do norte do reino. Após esses exemplos, informaram-no de que ele era o pior Senhor Demônio em desempenho de toda a história, e talvez por isso seu palácio devesse ser derrubado. O protagonista, tomado pela indignação, disse que eram apenas 2 idosos conversando sobre fatos aleatórios, incapazes de reconhecer que ele era um dos 7 reis demônios que massacravam milhões de inimigos para proteger o palácio do rei demônio com a própria vida. Em seguida, confessou sentir-se insultado pelas exigências e, por essa razão, declarou que pretendia renunciar ao título de contador da Associação Demoníaca. Eles então passaram a listar todos os gastos que ele havia acumulado, informando que sua dívida chegava a 66,6 trilhões de dólares demoníacos, concluintes de que, se ele realmente quisesse desistir, teria de pagar tudo antes de partir. O que era impossível, já que seu saldo bancário estava praticamente zerado. Após o encontro, o protagonista tentou sair do palácio de forma discreta, mas foi surpreendido pela irmã Lily, que afirmou querer brincar de esconde-esconde. No entanto, depois de analisar um pouco o comportamento dele, percebeu o que realmente estava ocorrendo, fazendo com que o protagonista mencionasse a existência de um monarca. Um demônio com a força que ele possui já não é mais bem-vindo entre os seus. Por isso, ele passa a acreditar que finalmente chegou o momento de deixar tudo para trás e conhecer o mundo por conta própria. Lily começa a chorar e quer saber se ele realmente pretende partir. E ele confirma que sim, pois essa decisão já estava tomada há algum tempo. Assim, espera que os demônios que comandam o tabuleiro se arrependam profundamente no futuro. E, enquanto expõe todas essas ideias, ele imagina a si mesmo retornando após alguns anos, envolto por uma aura muito mais intensa e sendo recebido com admiração pelo povo. Sua irmã, ao escutar tudo isso, apenas deseja entender se a partida dele se deve a uma demissão, e Merlin, com enorme orgulho, inventa que saiu por iniciativa própria e que os anciãos do conselho chegaram a suplicar para que ele ficasse. Depois de explicar como tudo aconteceu, o protagonista pede à irmã que o acompanhe nessa nova jornada. Ellie, bastante empolgada, diz que o seguirá onde ele for. Embora, ao saber dos detalhes da viagem, ela simplesmente se despeça dele na entrada do templo, desejando sucesso após 3 anos de esforço para juntar dinheiro. Enquanto isso, Alice tenta recuperar suas forças no campo de batalha, mas repentinamente percebe a aproximação de alguém, e ao notar que se trata de Lilith, conclui que precisa eliminá-la. A demônia, ao vê-la caída, pensa em guardá-la como lembrança, mas quando tenta cortar sua cabeça, Alice reage, perguntando se ela perdeu o juízo. Lily argumenta que ela não deveria ter fingido estar morta e exige que lute mais uma vez, pois já está cansada de ficar atrás do irmão nas batalhas. Porém, Alice sabe que seu corpo ainda não se recuperou por completo e começa a correr para tentar escapar. Mesmo assim, Lilith invoca 2 enormes lobos e ordena que capturem a humana viva, pois pretende transformá-la em seu animal de estimação. Ao mesmo tempo, o protagonista chega às margens agitadas do território demoníaco e planeja fugir usando a nave deixada pelos humanos. Mas ao encontrá-la, percebe que o barco é feito de nicos, o que o leva a se perguntar como conseguirá atravessar o mar. Enquanto pensa,
Alice está prestes a ser alcançada pelas feras e se recorda do dia em que sua professora perguntou por que ela ainda não havia partido sozinha para o mundo. A jovem admitiu que não estava pronta, mas o desejo de viver novas experiências acabou falando mais alto, levando-a a ignorar os conselhos recebidos. Sentindo o sopro quente das criaturas atrás de si, ela pede desculpas mentalmente à mulher que lhe ensinou tudo. Então, esconde-se atrás de algumas rochas, reúne coragem e decide que não será derrotada por animais comuns, saindo com a espada para enfrentá-los. Porém, ao ver o verdadeiro poder da fera, Alice se assusta e volta a correr, embora não consiga ir muito longe, pois um dos lobos a alcança e a derruba. Em meio às lágrimas, ela grita que não quer morrer antes de viver um romance. De repente, o protagonista surge e transforma a enorme criatura em algo parecido com um cachorrinho, imaginando que poderia ganhar dinheiro fácil com um servo tão dócil. Ele manda o animal avisar a Lilith que Alice agora é propriedade dele. Depois se aproxima da jovem para deixar claro que seu corpo lhe pertence e que, portanto, é ele quem decide o que será feito com ela. Em seguida, a coloca em um barco e diz que remará até alcançar o continente da luz. Na manhã seguinte, após horas remando, Alice imagina a possibilidade de se casar com um príncipe encantador depois de capturar o mais temido rei demônio como prisioneiro. Mas o protagonista joga água no rosto dela e exige que continue remando, o que a faz murmurar irritada que um dia ainda vai matá-lo. Porém, abandona o pensamento quando nota que, apesar das ondas fortes, ele permanece firme. Mais tarde, um aroma agradável de comida chega a ela, e ao perceber que o protagonista está cozinhando, passa a observá-lo. Ele, percebendo o barco mais lento, afirma que ela é a escrava mais inútil que já teve, e por isso destrói o próprio remo, dizendo que agora ambos morreriam no mar aberto. Ao ouvi-lo, ela leva comida ao rosto e promete recompensá-la caso cumpra bem suas tarefas. Alice recusa por orgulho, mas a fome a vence e ela aceita, perguntando entre lágrimas como um rei demônio malvado consegue preparar algo tão saboroso. De repente, o barco é cercado por tubarões gigantes, e Alex avisa que são extremamente perigosos. Sem qualquer sinal de medo, o protagonista pergunta se ela se refere ao tubarão prestes a engoli-la, o que faz Alex cair apavorada ao seu lado. Merlin, apenas lançando um olhar ao animal, o afugenta completamente. Com o ego elevado, declara que agora é a criatura mais perigosa do oceano. Alice insiste que fala sério ao recomendar precaução contra uma das piores criaturas existentes, explicando que para evitá-la, deveriam ter se coberto com excremento sagrado de dragão. O irmão, ao ouvir isso, quer saber se essa é a razão pela qual os humanos exalam um cheiro desagradável durante as batalhas. E ela diz que o excremento é um tesouro raro, ainda mais agora que o dragão sagrado desapareceu segundo os sábios. Ele pergunta se aquele é o motivo de os humanos terem um cheiro tão desagradável nas batalhas. E ela confirma que o excremento é um recurso raro e extremamente valioso, ainda mais agora que, segundo os sábios, o dragão sagrado não dá mais sinais de vida. O jovem, por sua vez, imagina que algo tão raro poderia render uma grande fortuna, mas Alex insiste que o dragão sagrado é uma relíquia lendária do reino e que nenhum clã demoníaco poderia ter visto essa criatura de perto. Nesse instante, Merlin retira um cristal e o ativa, abrindo um portal para o lugar onde o dragão sagrado aparece brincando tranquilamente com uma bola. Em seguida, ele chama a criatura Komoai e pede que venha até ali para que ele possa recolher seus excrementos. Alice, completamente surpresa, questiona como o dragão sagrado acabou se tornando um animal de estimação dele. O protagonista explica que, certa vez, o templo do rei demônio precisava desesperadamente de um guardião e ele próprio treinou o dragão para vigiar o local, mas interrompe a explicação no meio. Logo depois, começa a se vangloriar de que, graças ao cristal, pode invocar o dragão de volta ao templo sempre que quiser e usar tudo o que ele produz para pagar suas dívidas, garantindo assim que sua vida grandiosa seja retomada em breve. Mas, de repente, um jato de água o atinge e o derruba no mar. Para evitar que alguém faça piadas com o ocorrido, ele apenas ordena que continuem remando, lembrando que ninguém recebeu permissão para descansar. Quando a noite cai, e ele mesmo não entende por que sempre comenta esse tipo de coisa, as ondas ficam mais intensas. Então, bem diante deles, surge a criatura marinha mais temida de todas. Alice entra em pânico e implora para que o protagonista pule na água e a enfrente. Mas ele admite que não faz ideia de como lutar contra algo assim.
Diante dessa confissão, ela tenta reunir coragem e atacar a fera com sua espada, porém percebe que suas forças não são suficientes. Com um único rugido, a criatura a lança para fora do barco. O homem, achando que sua escrava está prestes a ser arrastada pelas águas, pula e a resgata poucos instantes antes de ela afundar. Assim que a salva, ele tenta oferecer à criatura a honra de se tornar seu servo. Mas tudo o que consegue é deixá-la irritada a ponto de criar ondas gigantescas para arrastá-los de volta à boca aberta do monstro. Percebendo que o barco está prestes a ser destruído e que sua tentativa de recrutamento falhou miseravelmente, ele desembainha sua poderosa espada e, com um único golpe, derrota a enorme besta que aterrorizava o mar. Após a batalha, Merlin se sente cansado e faminto, e começa a imaginar, salivando, qual seria o sabor daquela criatura assada. Mais tarde, sob o céu noturno, eles finalmente chegam às famosas Terras da Luz. Merlin, reclamando da longa viagem, informa a Alice que ela está oficialmente demitida, já que foi uma das piores escravas que ele já teve. Porém, avisa que ela não deve ficar triste. Ao ouvir isso, Alice grita com alegria, afirmando que nada poderia deixá-la mais satisfeita do que não ser mais escrava dele. O protagonista se concentra em sua próxima jornada, mas antes de partir, pede que Alice retire sua armadura, pois ainda deseja algo dela. A jovem acredita que ele tem intenções estranhas, afirma que o tom de voz dele é esquisito e garante que preferiria morrer antes de permitir qualquer coisa. Como ela se recusa, Merlin simplesmente remove a armadura por conta própria e declara que a aceitará como pagamento parcial por tê-la salvo da criatura marinha, já que o equipamento parece valer uma quantia considerável. Algumas horas depois, Alice chega à aldeia humana e, em vez de ser recebida com confiança, é chamada ao tribunal para ser julgada. Ela perde seu título de heroína, acusada de incompetência pela derrota diante do rei demônio Merlin, e ainda é multada em 50 milhões de ouro pela perda da armadura sagrada. Ao tentar explicar que havia sido feita prisioneira, o juiz se recusa a ouvir e a condena imediatamente. Um ano depois, vemos Alice enfrentando os piratas de Barba Ruiva, que sequestraram uma jovem. Apesar de tentar usar seus poderes de gelo, ela fracassa em ferir os inimigos. Mesmo assim, garante que enquanto estiver de pé, ninguém tocará na garota sequestrada. Os irmãos Barba Ruiva riem, chamam-na de tola por acreditar que pode vencê-los e avançam para atacá-la todos juntos. Porém, naquele momento, uma explosão gigantesca abre caminho para o protagonista, que surge muito animado, dizendo ter sentido a presença de duas criaturas sagradas. Mas, quando a fumaça baixa, ele começa a procurar por elas, já que não consegue vê-las em lugar nenhum. Alice também não entende direito quem ele é, mas começa a se sentir estranhamente atraída por sua presença. Quando ele pergunta por onde as criaturas passaram, ela responde com firmeza que estão sob seus pés. Merlin, acreditando na fala dela, permite que os piratas avancem. Alice, irritada, diz que ele só está vivo porque o feitiço da amizade ainda não se desfez. Os piratas zombam de sua ousadia, incapazes de sentir qualquer sinal de poder, e tentam atacá-lo. Mas ao desembainhar sua espada pela primeira vez, o protagonista libera uma onda de choque que destrói tudo ao redor das margens. Ao testemunhar isso, Alice se apaixona completamente. Enquanto isso, os guardas da Marinha Real, que também foram atingidos pela explosão, gritam que só queriam resgatar a filha do prefeito. Merlin continua elogiando a si mesmo, enquanto Alice, tomada por emoção, tenta se aproximar para abraçá-lo e descobrir sua identidade. Mas no instante em que está prestes a tocar seu braço, ele desaparece como um raio de luz. Minutos depois, a imprensa chega para entrevistar Alice e, antes de qualquer pergunta, avisam que a rainha emitiu um mandado de prisão simbólico para descobrir quem é aquele homem misterioso, criminoso conhecido como o Grande Espadachim da Noite. Depois disso, apresentam Alice como integrante atual da Guilda dos Aventureiros e perguntam a ela como era o Espadachim da Noite que havia acabado de afundar mais de 3 navios com um único golpe de espada. Alice, ainda admirada, afirma que aquele espadachim não deveria ser tratado como um criminoso, mas sim como alguém digno de ser chamado de herói. Uma semana mais tarde, Alice está em casa assistindo a mesma entrevista e comenta, irritada, que deveriam parar de exibir aquilo, já que heróis como o Grande Espadachim da Noite jamais seriam capturados. Logo depois, começa a comemorar por ter conseguido 10.000 moedas de ouro em seu último trabalho, mas sua alegria diminui ao lembrar que ainda lhe faltam 49,8 milhões de moedas para quitar sua dívida.
Pensando em tudo o que o Senhor Demônio havia feito, ela bate o punho na mesa e acaba derrubando um copo d'água, mas rapidamente começa a secar os folhetos de busca que pega, já que precisa continuar reunindo moedas. Nesse mesmo momento, ela percebe que um dos cartazes oferece 5.000 moedas por um fugitivo que anda roubando comida no continente sul. O problema é que ela não nota que a pessoa procurada é justamente o protagonista. Então Alice esfrega o rosto no pôster de Daingal e pede sorte para sua próxima missão, argumentando ainda que o protagonista vive de forma miserável, acumulando mais dívidas do que ela própria. Por outro lado, vemos que Daingal, o herói exibido no pôster observado por Alice, é na verdade o protagonista, que comenta animado que, finalmente, um ano após fugir do mundo dos demônios, tornou-se um herói fora da lei. Contudo, sua animação diminui ao perceber que a recompensa por sua captura vale somente 5.000 moedas de ouro. De repente, seu estômago ronca de fome. Merlin lamenta por ter gasto todo o dinheiro que possuía na armadura sagrada, em festas e em mulheres. Alguns minutos depois, ele avista uma cidade, mas quando tenta se aproximar, é interceptado por 2 bandidos que o ameaçam com uma faca. Merlin, com paciência curta, mostra que não tem medo deles, porém o bandido mais velho não se deixa intimidar e exige todos os seus pertences. Diante disso, Merlin jura que não entregará nada, pois está faminto, e o bandido ordena que ele entregue sua espada. Ao ouvir tal exigência, Merlin avisa que no momento em que desembainhar sua espada, os 2 morrerão. Entretanto, seu aviso provoca apenas risadas, pois os bandidos dizem que ele parece alguém recitando versos antigos. O bandido mais velho então tira uma maçã do bolso para exibir suas habilidades com a faca, mas só consegue fazer com que Merlin mude de posição para não ferir ninguém ao redor. Com um único movimento de espada, Merlin corta a maçã em inúmeros pedaços, revelando que o bandido era na verdade um goblin. O bandido menor, ao ver o que aconteceu, abandona sua forma humana e, em sua verdadeira aparência de goblin, foge entre as plantas, gritando que existe um monstro ali. Mais tarde, o pequeno goblin chega até seu líder, Luntia, e anuncia que um humano acaba de romper o tratado de paz, declarando que iniciará uma guerra para escravizá-los. Ele se vangloria diante de todos por sua estratégia de se passar por humano ter funcionado. No dia seguinte, Merlin decide escrever uma carta para sua irmã Lilith, mas, em vez de relatar as dificuldades que enfrenta, mente ao dizer que, na Terra da Luz, vive em um castelo e é tratado como um verdadeiro rei. Assim, deixa claro que jamais voltará ao palácio do Rei Demônio. Mais tarde, Merlin vence uma luta contra Johnson, um bandido contratado para brigar dentro de um bar. O dono do estabelecimento, ao ver a cena, afirma não entender como alguém que quase nunca come conseguiu derrotá-lo. Merlin responde que fazendo apenas uma refeição por dia, já chega ao limite e, em seguida, vai embora reclamando da cidade. Nesse momento, o dono do bar percebe que ele se parece com o criminoso dos cartazes de busca e o questiona sobre sua fama. Merlin, tomado pelo ego, começa a declarar que é um monarca lendário, mas o homem aponta para o pôster de procurado ao lado dele. Ao notar que se trata do mesmo bandido poderoso que usa sua boa aparência para enganar e consumir tudo o que as aldeias produzem, o homem passa a gritar para alertar a todos sobre sua presença. Isso faz com que os moradores cercam Merlin, forçando-o a fugir. Depois de um tempo correndo, uma criança para diante dele, bloqueando seu caminho. Merlin se prepara para desembainhar a espada e avisa que ninguém deve ficar diante de outra pessoa, a menos que pretenda eliminá-la. O garoto, porém, pergunta se ele é um artista marcial. Ao ouvir isso, Merlin se apresenta como artista e diz que mostrará o soco mais forte do mundo. Ele então produz uma leve rajada de vento ao brandir a espada e exige pagamento pela demonstração. O garoto, confuso, recusa-se a dar dinheiro e ainda afirma que Merlin é um fracasso, assim como todos os professores de artes marciais, e que jamais conseguirá um emprego digno. Ao escutar tais palavras, Merlin fica profundamente irritado, mas em vez de resolver a situação com violência, limita-se a tomar o sorvete do menino. Agarra o jovem pelas mãos e o lança ao chão. Entretanto, Alice acaba de chegar à cidade junto com um grupo de aventureiros, e uma das garotas comenta que é uma pena Alice ter abandonado seu título de heroína, apesar de sua força impressionante. Nesse instante, surge um vendedor divulgando um livro que narra um romance interracial entre uma heroína humana e um dos reis demônios mais influentes do mundo. Alice apressa-se em explicar à jovem que tudo aquilo é invenção,
que ela apenas dividiu um navio com o rei demônio mencionado. A garota, por sua vez, comenta que não há motivo para ter vergonha de uma história de amor, mas Alice insiste que é mentira e desmaia ao descobrir que mais de 5 milhões de cópias já foram vendidas. Depois disso, o grupo de aventureiros retoma a viagem, pois Alice está decidida a encontrar o fugitivo avaliado em 5.000 moedas. Para se manter motivada, o grupo comenta que, concluindo essa missão, o aluguel de alguns meses estará garantido. Enquanto isso, Merlin tenta deixar outro restaurante sem pagar, mas o dono o intercepta antes da fuga, avisando que o banheiro está do lado oposto. Descoberto, Merlin fica apreensivo e, para evitar constrangimento, afirma que estava interessado na oferta de trabalho afixada na parede. O proprietário, curioso, pergunta sobre suas experiências anteriores, e Merlin começa a falar que já foi rei, formado na mais prestigiada academia e que atravessou oceanos enfrentando monstros colossais. A mulher fica surpresa, mas o interrompe para dizer que só quer saber se ele tem habilidades úteis para trabalhar numa taverna. Ele então se posiciona no centro do lugar e realiza uma apresentação artística com um estilo digno de um espetáculo musical. Assim, consegue convencer a mulher, que o informa de que o pagamento básico é de uma moeda de ouro, além de 15% sobre as vendas de vinho. Merlin, admirado, questiona como ela consegue pagar tanto, e a mulher explica que durante o dia o espaço funciona como uma taverna comum, mas à noite transforma-se em algo especial. O protagonista não compreende o que ela quer dizer, mas aceita o emprego. A mulher pede que ele passe a chamá-la de Irmã Marta, e Merlin se apresenta mencionando que, se quiser, pode chamá-lo pelo nome que usa à noite, Xiao Will. O comentário faz Marta corar, e ela informa que ele começará já naquela noite, apresentando-o a Henry Little. Ao vê-lo, Henry comenta que ele é o sujeito que engana crianças, o que leva Marta a dar um tapa em sua cabeça por falta de respeito, pedindo que o acompanhe até o quarto. No caminho, Merlin se oferece para ensinar ao garoto a verdadeira arte da espada, desde que ele não comente nada sobre o primeiro encontro deles. Furioso, Henry chama Merlin de inútil arrogante e declara que o único capaz de dominar a arte da espada é o lendário espadachim da Noite Escura, Merlin. Ao perceber a admiração do garoto, Merlin confessa ser ele mesmo, mas Henry não acredita e o empurra para dentro do quarto com um chute. Naquela mesma noite, o grupo de aventureiros que viajava com Alice é massacrado por uma enorme horda de goblins. O cavaleiro humano, tentando salvar sua noiva, implora à rainha dos goblins que leve seu corpo em troca da vida dela. Enquanto isso, na taverna, Merlin serve os pedidos com habilidade profissional, chamando a atenção das mulheres do local, o que desperta uma forte irritação nos homens que as acompanham. A situação piora quando ele inicia o espetáculo da noite, dançando de modo que enlouquece todas as mulheres presentes. Na manhã seguinte, Marta comenta que fazia anos que as vendas de bebidas não dobravam em uma única noite e sugere anunciar o show no jornal. A divulgação espalha a notícia por todo o continente. O protagonista percebe que poderia contatar sua irmã, mas decide não insistir, dizendo que prefere manter discrição e ajudar na taverna, além de aproveitar o dinheiro adicional proveniente da publicidade. Marta fica encantada com sua atitude e afirma não entender como ele pode ser tão atencioso. Subitamente, Henry aparece dizendo que Merlin não passa de um enganador que atrai mulheres para gastar com vinho. Antes de ir embora, avisa Merlin para não tentar cortejar sua mãe. Caso contrário, ele mesmo o agredirá. Do lado de fora, Henry descarrega sua raiva socando uma árvore e gritando que não aguenta mais ver aquele rosto branco dominante. Alice, que coincidentemente passava por ali, aproxima-se e pergunta se ele está se referindo ao homem do anúncio. Henry nega, mas explica que o problema deles é um sujeito que come como magnata, é jovem, tem aparência delicada e vive enganando mulheres para comprarem vinho. Nesse momento, surge um grupo de homens reclamando que suas esposas gastaram muitas moedas naquele local e perguntam a Alice se ela aceita capturar alguém em troca de pagamento. Sabendo que precisa do dinheiro, ela aceita imediatamente. Ao entrar na taverna, Alice percebe que o alvo é o mesmo homem que estava procurando. Assim, começa a se aproximar silenciosamente, tentando surpreendê-lo. Entretanto, ao se aproximar rastejando, a luz do espetáculo recai sobre ela, levando Merlin a segurá-la pela mão e convidá-la para dançar. Alice, sem alternativa, tenta atacá-lo com a espada, mas o protagonista, enquanto desvia dos golpes,
transforma os movimentos em passos de dança. Assim que o segura em seus braços, Merlin aproveita a deixa para perguntar quem ela é. Olhando com mais atenção, percebe que se trata de Alice. Ele então retira a máscara e fica paralisado ao constatar a verdade. Era ela quem o demônio havia escravizado. Tomada por fúria, Alice sobe sobre ele com a intenção de matá-lo. Para evitar um escândalo, Merlin finge que tudo faz parte do espetáculo, mas Alice começa a gritar, acusando-o de tê-la despido na praia e de jamais ter assumido a responsabilidade pelo dano psicológico que aquilo lhe causou. As mulheres na plateia, ao ouvirem as acusações, passam a vê-lo como um homem repugnante. No fim da apresentação, ambos vão para o quarto do protagonista, onde ele exige uma explicação sobre o que diabos aconteceu. Alice, irada, diz que ele a mereceu e exige a devolução da armadura. Merlin lembra que a peça havia sido um presente, afirma que a salvou da criatura marinha e anuncia que já a vendeu. A notícia enfurece ainda mais Alice, que ameaça capturá-lo e entregá-lo ao reino das trevas. Ele, no entanto, tenta acalmar a situação dizendo que a armadura foi forjada para protegê-los dos horrores do mar. Contra quem derrotou a besta com um único golpe, nada poderia ser feito. Alice revela que, por causa dele, agora deve 50 milhões de yuans e que sua vida se resume a aceitar missões de alto risco para a guilda, tarefas valiosas, mas que quase sempre a deixam à beira da morte. Merlin, atento ao fato de que inimigos sagrados rendem grandes recompensas, pergunta como ela entrou para a guilda. Alice, um tanto confusa, explica que basta ir até os escritórios da guilda para se alistar. Irritada por ele insinuar que são grandes amigos, ela pede que o recomende, já que sempre sonhou em ser aventureiro. Lá fora, no portão da cidade, um guarda ordena a Henry que volte para casa, mas o garoto se recusa a registrar uma queixa, pois não quer mais encarar o rosto de Merlin. De repente surge um homem pedindo passagem. Diz que precisa salvar a esposa porque todos os seus companheiros morreram numa emboscada. Mas é mentira. No instante em que os portões se abrem, uma horda de goblins invade com a intenção de exterminar os humanos. O fantasiado aventureiro implora à rainha Goblin que aceite sua noiva em troca de perdão, porém ela o ataca e revela que foi enganada o tempo todo. Alice, irritada por ter reencontrado Merlin na taverna, insiste que é impossível que alguém comum consiga capturá-lo. Para se acalmar, fantasiou encontrá-lo novamente como o lendário espadachim da Noite Sombria. Minutos depois, 2 goblins gigantes entram para anunciar a invasão e ordenar que a população obedeça. Merlin, percebendo que não eram meros clientes embriagados, os expulsa. Martha corre para buscar Henry e pede que ele cuide do local. Logo depois, outro grupo de goblins tenta invadir e agredir os presentes, mas o protagonista, armado apenas de uma vassoura, afasta-os de novo, assim conquistando as mulheres que assistem ao seu show todas as noites. Martha encontra Henry, mas, ao ver uma nova investida de goblins, prefere se render como escrava para poupar o rapaz. Enquanto isso, Merlin percorre a cidade à procura de Martha, e ao testemunhar o estrago causado pelos monstros, comenta que tudo isso lhe lembra o seu antigo mundo. 2 goblins tentam capturá-lo, mas ele os elimina num único movimento. Ao verem a facilidade, outros inimigos investem contra ele em massa, mas são derrotados em segundos. De repente, Alice surge e o culpa pelo ataque, mas ao perceber que estava enganada, pede que formem uma aliança para defender a vila. Merlin, como alguém que pretende seguir a vida de aventureiro, explica que cobraria 10 mil moedas de ouro pelos seus serviços de luta. Alice, sabendo que não pagaria, pede que ele a deixe em paz enquanto busca a mulher que lhe prometera salário. A recusa o irrita profundamente, pois ela acredita que não precisa da ajuda de um demônio para proteger o povo. Sem alternativa, Alice inicia a batalha usando seus poderes de gelo. A rainha dos goblins ordena que seu exército a capture depois de perceber que suas chamas não a ferem. Mas um goblin ferido despenca do céu e conta que uma criatura monstruosa derrubou mais da metade dos seus soldados. A rainha, ao examinar o cenário, conclui que enfrentar um mestre de magia dá muito trabalho e decreta a retirada. Quando todos os inimigos partem, Alice ajuda um camarada ferido. No entanto, um guarda acusa-o diante da cidade de ter sido cúmplice que permitiu a invasão, e o povo tenta linchá-lo. Alice desembainha a espada para defendê-lo e explica que agiu para proteger sua noiva e os companheiros. Um dos guerreiros questiona por que deveria dar ouvidos a eles. Então Alice revela que é, na verdade, uma heroína sagrada do reino. Ao citar seu nome,
a multidão se lembra das acusações passadas. Ela fora destituída por envolver-se com o rei demônio que a escravizou. O homem que zombou de suas intenções provoca-a, dizendo que ela foi tomada por um demônio que agora tenta atacá-la. Nossa protagonista, entretanto, dá-lhe uma lição exemplar sobre coragem e honra. Um golpe direto no estômago o derruba e o deixa completamente desacordado. Logo depois, ela avisa ao parceiro que agora está por conta própria. Ele parte imediatamente para resgatar os aventureiros capturados. E Henry, percebendo que ninguém da aldeia toma qualquer atitude, decide apoiá-los, começando a gritar que todos ali são inúteis e que só sabem reclamar. Em seguida, ele segue para a taverna em busca de uma espada. Nesse instante, 2 goblins, confusos com a situação ao redor, aparecem de repente. Eles entram na taverna procurando por seus aliados e, ao verem Henry segurando uma espada, eles avançam para atacá-lo. Porém, Merlin chega a tempo de intervir e questiona Henry sobre onde encontrou aquela arma. O garoto responde que pretendia salvar a própria mãe, que havia sido capturada pelos goblins. O protagonista, ao ouvir isso, diz a Henry que ele não tem força suficiente para enfrentar criaturas tão perigosas. Em lágrimas, Henry concorda e explica que só queria ajudar Alice, que também está no caminho para salvar pessoas. A atitude do garoto faz Merlin recordar o dia em que perdeu a mãe, e essa lembrança o motiva a empunhar sua espada de verdade pela primeira vez para ajudar um humano. Mas depois desse momento marcante, seu ânimo cai, pois ele não sabe exatamente onde fica o esconderijo dos goblins. Mesmo assim, a frustração não dura muito, já que ele escuta um grupo de homens comentando que precisam de alguém forte para liderar o resgate. Nesse momento, ele se oferece para ajudar. Isso provoca risadas entre os homens, já que todos o conheciam apenas como o dançarino da taverna. Para provar quem realmente é, Merlin pede que Sir Johnson se levante e o encare, demonstrando assim seu verdadeiro poder. Enquanto isso, Alice consegue entrar no covil dos goblins, onde ouve por acaso que o plano deles é dominar a aldeia humana para saqueá-la sempre que desejarem. Do lado de fora, o grupo de humanos chega ao covil, mas ao tentar entrar, uma cortina de fogo bloqueia a passagem. A rainha surge para declarar que, diante de sua poderosa magia, eles não passam de meros insetos. Merlin sugere que eles se rendam antes que ele mesmo acabe com todos ali. Vendo o medo estampado nos aldeões, Merlin atravessa a cortina de fogo sem qualquer dificuldade e, em tom de provocação, caminha entre os goblins que comemoram as bobagens ditas pela rainha. Como ela não compreende bem a situação, ri junto e se aproxima para perguntar se perdeu algo. Ao notar Merlin ao seu lado, a rainha pergunta quem ele é e como conseguiu atravessar o fogo. Ele responde que é apenas Xiao Yu, o dançarino da taverna. A resposta a deixa enojada e ela afirma não entender como ele atravessou as chamas sem que ela percebesse qualquer sinal de poder vindo dele. E diz isso porque acredita que ele morrerá logo. O protagonista comenta calmamente que ela é fraca demais para levantar uma espada contra ele e, com um olhar firme, exige que ela entregue Marta. A rainha percebe que está caindo sob seu feitiço e recua um pouco antes de lançar uma poderosa rajada de fogo. Como o ataque não surte efeito algum, ela decide usar seu maior poder, o Tornado de Chamas. Merlin, tranquilo, desfaz o tornado com um simples espirro, e a força do ar acaba atingindo todos os goblins, inclusive a própria rainha, que recebe de Merlin apenas um toque de dedo para ser arremessada contra a montanha. Dentro do covil, Alice libera os prisioneiros, mas em vez de escoltá-los até a saída, decide continuar avançando com seus poderes pela caverna até finalmente chegar à sala do Rei Goblin. Lá, o Goblin gordo e repulsivo afirma que terá uma nova companhia naquela noite. Ele se ergue para iniciar o combate. Alice tenta se proteger com sua magia de gelo, mas ela não é suficiente para conter os golpes velozes do rei, que declara ansioso que chegou o momento de brincar com o corpo dela. Recusando-se a permitir que uma criatura tão nojenta a toque, Alice tenta se defender. Mesmo perfurando o corpo do rei com sua espada, ela não consegue causar qualquer dano real. O Rei Goblin observa e comenta que ela é extremamente resistente por ter suportado um dos ataques dele, mas ainda assim continua tão frágil quanto uma formiga diante dele. Alice sente uma nova determinação para continuar lutando, mas o Goblin a agarra com tanta força que quebra vários de seus ossos. Ainda assim, isso não é o bastante para detê-la. Libertando-se do aperto, ela desfere ataque após ataque, finalmente conseguindo causar algum dano. Depois de um combo poderoso,
Alice tenta se afastar acreditando ter vencido a luta. Porém, o Rei Goblin se levanta novamente, desta vez com o corpo totalmente musculoso. Ele então começa a espancar Alice, mas deixaremos essa luta por um momento. Voltando aos corredores da caverna, vemos Merlin encontrando Marta e os outros prisioneiros que imploram para que ele corra, já que um grupo de goblins está vindo atrás deles. O protagonista deixa claro que o pagamento deverá ser maior para que continue salvando todos, e com sua espada extremamente poderosa, elimina os goblins que os perseguiam. A sacerdotisa aventureira, impressionada com a força de Merlin, suplica que ele ajude Alice, mas ele hesita, consultando sua decisão com os anjos imaginários que vive imaginando ao seu redor. De repente, Marta, em tom desafiador, se oferece para triplicar o pagamento, o que faz Merlin perguntar imediatamente onde Alice está. A sacerdotisa responde que a garota seguiu em direção ao salão repleto de ouro pertencente ao rei dos goblins. Merlin enlouquece ao imaginar tudo o que poderia roubar e corre em sua busca. Ao chegar à sala brilhante de ouro, Merlin começa a analisar cada detalhe, certo de que poderá levar consigo o que quiser, enquanto o rei dos goblins ameaça matar Alice caso Merlin tente algo imprudente. No entanto, em um piscar de olhos e movendo-se mais rápido que a luz, o protagonista resgata Alice dos braços do rei e arranca um dos braços da criatura. Em seguida, avisa Alice que todos estão seguros e que a situação está sob controle. Merlin a deixa deitada no chão para que possa enfrentar o Rei Goblin sozinho. De repente, o rei interrompe o choro causado pela perda do braço e demonstra como é capaz de regenerá-lo com facilidade, voltando a atacá-lo usando um cajado mágico. O protagonista, porém, bloqueia todas as investidas com apenas uma mão. Confuso e irritado, o Rei Goblin questiona quem ele é para possuir tamanho poder. Merlin responde que o rei ainda não tem força suficiente para merecer saber seu nome verdadeiro, por isso pode chamá-lo de Irmão Daisy. A declaração deixa o rei furioso, que se apresenta como Kiashu, membro do clã Goblin, e afirma que agora mostrará suas habilidades mágicas mais poderosas. Ele prepara um ataque extremamente perigoso com seu cajado, mas antes oferece ao protagonista a chance de se render e tornar-se seu subordinado. Isso apenas faz Merlin rir, pois afirma que nem mesmo um deus seria capaz de torná-lo escravo, o que torna absurdo que um Goblin tente algo assim. Enraivecido, Kiashu dispara seu ataque devastador. Merlin então se concentra apenas o suficiente para detê-lo com uma única mão, dizendo que o rei é ainda mais fraco do que a própria irmã dele. Em seguida, ele desembainha sua espada, e Kiashu, ao vê-la, pergunta se realmente se trata de Viantini Gala, a espada demoníaca que apenas o senhor do palácio do rei demônio consegue manejar. Merlin explica que sabe muito mais sobre a vida dele do que parece, e derrota o Rei Goblin com um único golpe. Após o combate, o protagonista começa a imaginar o reino que poderia construir com toda aquela quantidade de ouro. Porém, nesse momento, a caverna começa a ruir, e ele se recorda da promessa que fez a Marta. Assim, decide carregar Alice para fora e salvá-la, abandonando todo o tesouro. Naquela noite, Merlin cuida de Alice e, ao examinar os ferimentos, percebe que o melhor a fazer é curá-los rapidamente. Por isso, começa a retirar a roupa dela. De repente, Marta e Henry entram no quarto, mas ao verem a cena, Marta fecha a porta, imaginando que algo obsceno estivesse prestes a acontecer. O protagonista não compreende o motivo da reação, mas não se distrai e passa a cuspir nos ferimentos de Alice, pois sua saliva possui propriedades curativas. Assim, consegue restaurar todas as feridas da garota, embora o efeito colateral seja causar sonhos estranhos em quem recebe o tratamento. Por esse motivo, Alice acaba vivendo um sonho confuso em sua própria imaginação, envolvendo um espadachim das trevas. Na manhã seguinte, Alice acorda completamente desorientada. A última coisa de que se lembra é de ter sido espancada pelo Rei Goblin. Sua amiga sacerdotisa, ao vê-la desperta, explica que foi Merlin quem chegou a tempo de salvá-la. Isso deixa Alice assustada, pois em um momento do passado Merlin já havia capturado ela como escrava mesmo após ajudá-la. Porém, a sacerdotisa insiste que ele seria um bom parceiro para ela, já que não hesitou nem por um instante quando pediram sua ajuda. Alice, irritada, afirma que eles são inimigos. Nesse instante, o cavaleiro aventureiro pede à noiva que não a incomode.
Antes de sair, a sacerdotisa revela que ouviu sons estranhos de felicidade durante toda a noite e que, ao abrir a porta pela manhã, encontrou Alice apenas de roupa íntima, com todos os ferimentos completamente curados. Do lado de fora, o protagonista encontra Johnson, o grandalhão que havia derrotado antes de ir até a masmorra. Johnson está assumindo todo o crédito pela batalha diante das câmeras. Merlin se aproxima para intimidá-lo. O repórter, tentando evitar passar vergonha, pergunta a Merlin o que ele achou da invasão. Ele responde que eram apenas goblins insignificantes, que ele cumprimentou e dissipou com um simples sopro. De volta à taverna, Merlin entra no quarto onde Alice está e espera receber agradecimentos. Mas assim que ela o vê, aponta a espada para ele, chamando-o de predador. O protagonista, sem compreender a gravidade da acusação, a interrompe dizendo que ela é ingrata. Alice insiste que ele é desprezível por se aproveitar dela enquanto estava inconsciente. Merlin, entendendo a confusão, explica que tirou suas roupas apenas para poder curar os ferimentos com sua saliva especial. Mesmo assim, Alice pergunta por que o hóspede ao lado afirmou ter ouvido sons altos durante a noite toda. O homem, de modo provocativo, comenta que ninguém sabe com o que ela sonhou, já que a saliva de Merlin, além de curar, também induz a um sono profundo e intenso. Mais tarde, os dois se despedem dos habitantes da cidade, pois estão prestes a partir para a cidade grande. Henry promete que vai aprender a manejar espadas. Nesse momento, Martha implora que eles se casem, e logo os dois começam a discutir sobre quem tem culpa nisso. Enquanto isso, nos restos da caverna que desmoronou, a Rainha Goblin ordena aos poucos guerreiros sobreviventes que viajem para o sul para se reagrupar. Porém, uma mulher misteriosa surge entre as pedras. Afirma que não pode permitir que sobrevivam e os elimina. Horas depois, Alice e Merlin chegam à Guilda dos Aventureiros, onde assim que chegam à guilda, em vez de recomendar Merlin como novo aventureiro, Alice diz a Rukia, a recepcionista, que deseja receber a recompensa pela captura dele. Porém, Rukia explica que devido às dívidas acumuladas por Merlin, ele automaticamente se torna um aventureiro e precisa quitar tudo por meio de trabalho. Ao ouvir isso, ela informa que a quantia que Alice deveria receber será reduzida para apenas 1/10, deixando-a com somente 50 moedas de ouro. Nesse momento, o protagonista tenta se oferecer para receber as 5.000 moedas no lugar dela, mas Alice o interrompe irritada, lembrando que perdeu a maior parte da recompensa justamente por causa dele. Merlin rebate dizendo que sacrificou uma fortuna gigantesca para salvar a vida dela, mas Alice responde que não importa, pois o governo exigirá que ela entregue aquele dinheiro. Rukia, então, pede que realizem o teste de nível e explica que o maior título possível para um aventureiro é o de ouro púrpura, de qualidade extremamente elevada, mas praticamente impossível de alcançar. Quando Merlin ouve isso, pede para ser registrado diretamente nessa patente, o que faz Rukia rir e comentar que ele parece ser alguém muito divertido. De repente, um aventureiro chamado Hobbs se aproxima para cumprimentar Alice, mas ela se afasta por causa do forte cheiro de álcool. Logo em seguida, Arnold, filho de um conde, aparece indignado, questionando como ela pôde ser vista ao lado de outro homem depois de rejeitar tantas vezes sua proposta de casamento. Alice deixa claro que não tem qualquer ligação com a família dele e reforça que não é namorada de Merlin. Ao ouvir isso, Arnold acusa o protagonista de ser apenas um rapaz sem importância que lhe roubou a futura esposa e, tomado pela raiva, lança um desafio de duelo para decidir quem ficará com Alice. A garota fica furiosa e pergunta de onde ele tirou a ideia de lutar por alguém que já o recusou incontáveis vezes. Merlin, por sua vez, já abre mão do duelo antes mesmo de começar, mas Arnold agarra Alice para pedir novamente que ela aceite viver ao lado dele. Ela reage com um golpe, declarando que jamais haverá qualquer romance entre eles. Arnold, ofendido, tenta atingir Merlin, mas acaba voando direto contra o telhado da guilda. Os aventureiros ficam em choque com o que acabaram de ver, e Hobbs comenta que o novo pretendente de Alice deveria ser ao menos tão habilidoso quanto ela. O protagonista, desafiado, se prepara para lutar, porém Alice o tranquiliza, afirmando que não há ninguém ali acostumado a receber aventureiros de classe elevada. Merlin ri e se oferece para testar esse nível, mas nesse momento surge um homem de armadura negra, perguntando por que o protagonista não está avançando. Merlin responde que pode lidar com aquilo quando quiser, mas antes que continue,
Alice o puxa de lado para explicar que não sabe quem é aquele sujeito, embora sinta que ele possui um poder impressionante. O homem misterioso realiza o teste de nível e se registra como Claude Sursman. Rukia, sorrindo, informa que ele acaba de ser classificado como um aventureiro de nível prata misterioso. Ao perceber que estão zombando dele, ela pergunta por que ele está escondendo sua energia. Ele responde que realmente não possui nenhuma, pois nunca precisou recorrer a esse tipo de força. Ninguém é capaz de derrotá-lo enquanto empunhar sua espada. Alice afirma que Merlin é forte o bastante para se tornar um aventureiro, mas Rukia diz que, apesar de entender o carinho que Alice demonstra, não pode registrá-lo. Foi então que Merlin declara que não existe método capaz de medir seu poder, já que é um rei demônio. Diante das risadas que ecoam pelo salão, ele exige que tragam o aventureiro mais poderoso para enfrentá-lo. Isso provoca ainda mais zombaria, até que um velho aparece, oferecendo-se para encará-lo, mesmo com todos rindo. Merlin pergunta quem é aquele ancião, e Alice explica que ele é o grande sábio da guilda, e, portanto, o aventureiro mais forte de todos. Os dois seguem para um dojo nos fundos da guilda, onde o sábio começa a narrar suas diversas batalhas. Vendo que Merlin não prestava atenção, ele pede que o jovem use toda a força para que ele não se sinta culpado ao vencê-lo. O protagonista aceita, e com um único golpe, derrota o sábio, fazendo a onda de choque da espada destruir tudo ao redor. Na sala de espera, todos acreditam que o velho tenha matado Merlin, mas logo o protagonista aparece, dizendo que tentou poupar a vida do sábio. Rukia se pergunta o que ele quis dizer com aquilo, até que vê o avô saindo do dojo, irritado por ele ter usado toda a força contra um iniciante. O ancião, com as calças molhadas de medo, comenta que Merlin é a criatura mais assustadora que já encontrou. Do lado de fora da guilda, Merlin conta a Alice que ela recebeu o posto de Ferro Negro. Além disso, confessa que está empolgado para completar todas as tarefas da guilda e tornar-se o rei dos aventureiros, além de enriquecer criando um monopólio. Mais tarde, Merlin volta para pegar um trabalho, mas ao tentar comprar comida, percebe que o dinheiro não é suficiente e que tudo o que ganha desaparece em poucos dias. Ele começa a pensar que seu sonho de se tornar milionário será bem mais difícil do que imaginava. À noite, enquanto Alice toma um banho quente, ouve um barulho vindo da cozinha. Quando sai para investigar, encontra Merlin ali. Sentindo que uma vassoura estava prestes a acertá-lo, Merlin a segurou no ar e, distraído, acabou observando em detalhes o momento em que Alice deixou a toalha cair. Depois desse instante constrangedor, Alice o censurou por estar espionando, mas ele respondeu que não tinha outro lugar naquela casa apertada e ainda a convidou com certo charme para permanecer ali e dividir o pesado trabalho que realizava. Em retorno, ela ficou ruborizada e o expulsou, garantindo a ele apenas uma pequena comissão. Merlin, no entanto, voltou a bater a porta com insistência, pedindo que Alice o deixasse morar com ela e relembrando tudo o que tinha arriscado para salvá-la. A jovem, percebendo que os vizinhos começavam a notar a confusão, permitiu que ele entrasse novamente, mas o advertiu de que toda a imaginação exagerada que ele alimentava jamais se tornaria realidade. O protagonista, então, comentou sobre o tamanho limitado da casa e concluiu dizendo que, pelo bem da amizade, não cobraria desta vez pelos serviços de proteção. Nesse momento, a cama de Alice cedeu e ela tentou puxá-la com sua espada, mas um movimento errado fez com que tropeçasse e Merlin caísse sobre ela, levando-o a acreditar que ela desejava algo mais. Alice negou de maneira firme, então Merlin usou magia para envolvê-la num lençol e a deixou dormindo no chão. No dia seguinte, Alice foi até a guilda reclamando de uma forte dor nas costas. Ao vê-la, sua amiga Hobbs questionou por que o namorado não aparecia mais. E Alice, irritada, gritou que não tinha qualquer ligação com aquele sujeito desastrado. Nesse instante, o encarregado de comunicação surgiu comentando que a convivência entre eles era complicada, o que entristeceu Arnold, que acabava de chegar trazendo um buquê de flores. Muito irritada, Alice perguntou se alguém estava ouvindo o que ela dizia, mas sem resposta, descontou sua frustração em Arnold, que apesar da bronca, ainda tentou lhe entregar as flores. Diante disso, Arnold desafiou Merlin para outro duelo para conquistar o direito de se aproximar de Alice. Porém, Merlin informou que dessa vez o duelo seria diferente. Ambos participariam de uma missão de delegação de nível A, envolvendo a limpeza de mortos-vivos em Dempina, com recompensas que chegavam a 5.000 moedas de ouro. Ao ouvir o valor,
Merlin afirmou que não tinha interesse em uma garota tão sem graça, mas que o ouro o motivava, aceitando de imediato. Alice, contrariada, questionou o sentido daquilo, mas o protagonista a ignorou e pediu que Rukia registrasse seu nome na competição. Ela, entretanto, explicou que aventureiros do grupo Ferro Negro não podiam realizar tarefas sozinhos, sendo necessário encontrar alguém de nível superior. Assim que ouviu isso, Merlin convidou Alice para ser sua parceira, mas Arnold fez o mesmo e tentou convencê-la mencionando que tinha investido bastante dinheiro. Alice chegou a cogitar se Cloud, recém-registrado como aventureiro, deveria acompanhar o grupo. Enquanto pensava, Merlin começou a se vangloriar de que mortos-vivos eram criaturas fracas, e isso acabou influenciando Alice a aceitar a parceria com Arnold. Essa decisão deixou Merlin arrasado, pois acreditava que estava perdendo uma grande recompensa. Observando Hobbs completamente embriagado, decidiu torná-lo seu parceiro. Mais tarde, Hobbs despertou dentro de uma carruagem, onde Merlin explicou que estavam a caminho da cruzada contra os mortos-vivos e contou como haviam se juntado. Desesperado, Hobbs implorou para voltar à cidade, afirmando que eram fracos demais para derrotar sequer os gansos da aldeia. Mesmo assim, ao ouvir Merlin pedir que confiasse nele, Hobbs comentou que ainda não tinha visto os mortos-vivos e, portanto, acreditava que talvez conseguissem. De repente, a caravana do Grão-Duque das Rosas surgiu na estrada. Hobbs informou que aquele homem era ainda mais influente que o pai de Arnold. Lord Kell, o cavaleiro responsável pela escolta, aproximou-se deles perguntando qual era o caminho mais rápido para Denbilum. Hobbs respondeu que precisariam atravessar uma colina, mas avisou que a carroça puxada não conseguiria subir, recomendando seguir a pé. O homem perguntou se ele realmente acreditava que Cecília, filha do duque, estava escolhendo um caminho ruim. Merlin, por trás, questionou se a jovem tinha algum problema. Ao ouvir isso, Callie tentou atingi-lo com um chicote, mas Merlin segurou o golpe e o derrubou do cavalo. Assustado, Hobbs pediu que Merlin se desculpasse, mas antes que pudesse completar a frase, um grupo de rinocerontes em chamas surgiu, fazendo o chão tremer. Cal imediatamente ordenou que seus homens formassem proteção ao redor de Cecília. O protagonista concluiu que aquelas feras tinham percebido um perigo maior e que algo muito sério devia estar acontecendo para fugirem daquele jeito. Quando os animais chegaram até eles, Merlin usou apenas um dedo para distraí-los e avisou os outros para que tomassem cuidado com a velocidade. A matilha restante, vendo seu líder humilhado, decidiu recuar. Impressionado, Lord Kael declarou que, apesar de ter considerado Merlin preguiçoso, agora percebia sua verdadeira força. Hobbs, maravilhado, perguntou como ele tinha conseguido aquilo. Merlin explicou que aquelas criaturas possuíam olhos diferentes dos seres humanos, e por isso, ao identificarem o perigo, mudaram de direção. Hobbs, rindo, sugeriu que ele provavelmente usou algum tipo de repelente para monstros, o que fez Merlin apenas ignorá-lo e seguir em direção à carruagem. Pouco depois, Callie agradeceu pela ajuda. Para garantir a segurança da senhorita Cecília, Callie a alerta de que ofender o duque constitui um crime. Entretanto, por trás dele, Cecília desce da carruagem afirmando que isso não tem importância e se aproxima de Merlin, oferecendo-lhe 10.000 moedas de ouro pelo serviço prestado. Hobbs, empolgado, ajoelha-se prontamente, dizendo que seria uma honra tornar-se o cavaleiro dela. Mas Cecília explica que ele não vale nem 5 moedas e deixa claro que sua proposta é destinada apenas a Merlin. O protagonista, percebendo que a oferta é realmente para ele, recusa dizendo que tal quantia é pequena demais para alguém de sua força. Porém, acrescenta que talvez reconsiderasse caso ela se dispusesse a quitar suas dívidas com o antigo patrão. Cecília, um pouco irritada, pergunta qual é o valor, mas ao descobrir que são bilhões, simplesmente vira as costas e se retira. Depois que todos respiram aliviados, Callie comenta que Merlin foi muito rude, mas Cecília apenas ordena que ele se apresse, pois precisa chegar rapidamente às catacumbas. Se Arnold e os outros alcançarem o local antes dela, não poderá colocar seu plano em prática para impressionar o pai. Enquanto isso, na carruagem de Arnold, Alice declara que seu grande ídolo é o Espadachim da Noite, e ao saber que Cloud também o conheceu, começa a explicar como viu aquele guerreiro derrotar os irmãos Barbroja de uma só vez. Quando termina, Cloud comenta que eliminar 2 piratas não é suficiente para alguém ser chamado de herói e pergunta se eles já ouviram falar dos 4 heróis da dinastia Qin. Ele prossegue contando que um deles é Carona, uma mulher extremamente poderosa,
que destruiu um império inteiro em uma única noite. Depois menciona Zoe e Joy, irmãs que derrubaram um dos reis da defesa mais temidos da história. Por fim, Cloud fala sobre Bernarda, a guerreira mais forte do Antigo Reino e líder dos 4 heróis, sendo a única capaz de enfrentar um dragão sagrado. Arnold comenta que essas histórias não passam de lendas antigas, e Alice acrescenta que o espadachim da noite certamente derrotaria todos com um único golpe. Nesse momento, o cocheiro avisa que um grupo de rinocerontes flamejantes está vindo em alta velocidade, então Cloud salta do veículo e elimina todas as criaturas com sua espada. Na mesma noite, Hobbs e o protagonista chegam ao acampamento. Hobbs bebia junto de algumas mulheres quando Alice apareceu, furiosa, e deu-lhe um soco. Ao vê-la, Hobbs tenta justificar que seu namorado costumava bater nele quando saíam para se divertir, fazendo Merlin e Alice gritarem ao mesmo tempo que aquilo não tinha nada a ver com romance. As jovens, incomodadas, se afastam da fogueira por não quererem lidar com homens comprometidos. Aproveitando o momento, Alice confronta Merlin, perguntando por que ele estava saindo com pessoas do trabalho. Irritado, Merlin rebate dizendo que eles nem sequer trabalhavam juntos, e que, portanto, ela não tinha direito de criticá-lo. Isso deixa Alice sem argumentos, e Arnold, ao fundo, começa a agir de maneira exageradamente apaixonada para distraí-la. Depois que ela adormece, Arnold comenta com seus subordinados que o evento se tornou mais perigoso desde que ladrões profanaram o túmulo do antigo primeiro-ministro do reino, fazendo com que o ferreiro invocasse todos os monstros. Segundo ele, um simples aventureiro de ferro negro jamais suportaria o poder sagrado de um necromante, o que significa que sua vitória já está garantida. Enquanto isso, Alice, em vez de descansar, se vê perambulando pela floresta em um sonho vívido, onde flagra Cloud invocando um portal para falar com seu superior. Assustada, ela dá um passo para trás e pisa em um galho seco, chamando a atenção do guerreiro. Cloud se aproxima e ela, para escapar, finge estar bêbada. Depois de se afastar, Alice percebe que sua atitude foi útil, pois conseguiu deixar uma gravação mágica escondida nas roupas. Cloud retorna ao portal, onde Sua Alteza o chama de Bonnard e pergunta sobre o andamento das coisas. Ele responde que tudo está saindo conforme planejado, pois formou um grupo com alguns idiotas que o ajudarão a localizar a alma do antigo ministro. O rei o parabeniza, mas avisa que Nian morreu há 400 anos e tornou-se um Lich imortal, o que significa que sua força atual é inimaginável. Cloud garante que conseguirá a chave necessária para convocarem alguém capaz de restaurar a dinastia. Alice, ouvindo tudo isso, pensa em pedir ajuda imediatamente, mas quando imagina o que Merlin diria, decide tentar resolver sozinha. No dia seguinte, Arnold desesperadamente pergunta se alguém viu seus guerreiros, e Hobbs afirma tê-los visto seguir para a floresta na noite anterior. Arnold entra em prantos acreditando que Alice o deixou para ficar com o guerreiro poderoso, mas Hobbs o tranquiliza dizendo que provavelmente só avançaram na missão em busca da recompensa. Ao ouvir isso, Merlin fica indignado por estar perdendo as moedas de ouro e corre atrás deles. Enquanto isso, dentro da masmorra, Cloud avança eliminando todos os mortos-vivos que aparecem em seu caminho até alcançar uma imensa porta, que ele abre usando magia. Alice, que acompanhava o protagonista desde o começo, fica surpresa ao notar que ele conhece todas as passagens do labirinto, sabendo exatamente para onde ir e onde cada corredor leva. Enquanto isso, Cloud se aproxima de um enorme túmulo e se dirige aos mortos-vivos chamando-os de Senhor Ian, saudando-os como se tivessem acabado de despertar após 400 anos. De imediato, o necromante de 6 braços emerge de seu caixão, exigindo saber quem teve coragem de invadir seu lugar de descanso. Cloud, com um sorriso tranquilo, responde que eles fazem parte dos guerreiros da tempestade do Império. Senhor Ian, espantado, pergunta se o rei de fato retornou. Cloud explica que não apenas o rei havia sido ressuscitado, mas que a magia negra do soberano também despertou inúmeras pessoas de Zung Ying Sion. O necromante, alarmado, lembra que recorrer à magia proibida é um ato suicida e pergunta o motivo de terem decidido despertá-lo. É nesse momento que Cloud admite que pretendem restaurar o antigo reino e que, para isso, Sua Alteza Real precisa estar completo novamente. Lord Ian recusa com firmeza a ideia de voltar 4 séculos depois, levando Cloud a pedir a chave de proteção que ele guarda. O necromante se nega, recordando que o reino caiu justamente porque o rei ignorou seus avisos sobre não estabelecer alianças com o inferno. Erro que, ao que tudo indica,
estão prestes a repetir. Ao perceber que a conversa não renderia nada, Cloud decide agir e ambos iniciam uma batalha mágica intensa. Nos corredores da masmorra, o protagonista vaga sem parar, exausto por ter de seguir os caminhos tradicionais, e conclui que a estratégia mais eficaz é destruir o piso e descer diretamente até a sala do chefe. Em outro ponto do labirinto, Callie, após derrotar diversos mortos-vivos, recomenda que a princesa Cecília abandone a missão. Mas a princesa, obcecada pela ideia de conquistar a aprovação do pai, afirma que voltar sem resultados não é uma opção. Nesse instante, um inimigo aparece e perfura o peito de Callie com um golpe certeiro. Antes de cair, ele implora para que Cecília aproveite a brecha e fuja. Desesperada, Cecília confessa entre lágrimas que não conseguirá escapar sozinha, o que leva Callie a gastar seus últimos instantes tentando afastar os inimigos. Enquanto isso, a princesa ora freneticamente, pedindo aos deuses que lhe concedam poder para sobreviver. E é nesse momento que Merlin surge, por pura coincidência, após derrubar parte da estrutura, enquanto descia de sua forma nada convencional. Cecília, assustada, pergunta como alguém do campo é capaz de destruir paredes com os punhos. O protagonista, irritado com o tom dela, tenta seguir adiante sem se envolver, mas Callie o impede e Cecília implora por ajuda. Merlin tenta ignorá-los e seguir seu caminho, mas Cecília questiona como ele consegue virar as costas depois de ver o estado deplorável em que ela e Callie se encontram. Sem alternativas, ele revela qual era seu objetivo desde o início. O protagonista deixa claro que não se importa com os problemas dela com o pai, e que sua única preocupação é não precisar dividir a recompensa. Mesmo ferido, Callie pede que ele não trate Cecília de maneira rude, e a jovem admite, triste, que agiu de forma egoísta o tempo todo. Em seguida, atira-se aos pés de Merlin, implorando para que os ajude. Ele pergunta se ela possui os bilhões correspondentes ao valor de seu poder, e, envergonhada, Cecília admite que não tem controle sobre tal quantia, mas que está disposta a oferecer tudo o que puder. Merlin imediatamente rejeita essa proposta, dizendo que não tem interesse nesse tipo de pagamento, e acrescenta que 10.000 moedas estaria ótimo. Em seguida, usa sua magia para lançar lanças que prendem ambos na parede, perto do teto, afirmando que os buscará quando estiver pronto para receber a recompensa. Enquanto isso, a batalha entre os magos se intensifica ainda mais. Sr. Ian invoca o Rei dos Gigantes e pergunta se Cloud, um dos 4 heróis, será capaz de enfrentar 2 oponentes de nível sagrado ao mesmo tempo. De repente, Merlin surge do teto, anunciando que chegou a hora do protagonista realizar seu papel heróico, mas ele logo pergunta onde está Alice, pois precisa contar a ela como foi difícil sair atrás da recompensa. Sem compreender nada, Sr. Ian tenta reduzi-lo ao pó por ter invadido seu refúgio, mas Merlin o repele com uma única mão e pede que não o atrapalhe. Cloud observa e comenta que o protagonista parece possuir algum tipo de poder oculto. Afinal, se suas próprias mãos foram capazes de romper as paredes do labirinto, isso significa que são equivalentes a uma arma sagrada. Sr. Ian então pede a Cloud que esqueça suas preocupações e concentre-se no novo intruso que interrompeu a batalha. Ele ordena ao gigante que elimine Merlin, mas o protagonista o detém com apenas uma mão e o destrói. Cloud tenta atacá-lo pelas costas, mas Merlin o arremessa contra a parede com sua espada e questiona por que a luta se transformou em 3 contra 1. Alice, observando tudo, pensa em ajudar, mas desiste ao ouvir o protagonista zombar da situação, dizendo que o aliado de batalha de Cloud se revelou um traidor. Depois disso, Merlin decide encerrar a luta e derrotar Sr. Ian, mas fica confuso quando uma chave cai em sua mão. Cloud, educadamente, pede que ele lhe entregue o item e promete recompensá-lo com um dia inteiro ao seu lado. Merlin, no entanto, responde que já viu promessas vazias demais e até panquecas pintadas com a boca, então prefere receber algo que realmente possa tocar. Cloud então lhe propõe um pagamento de 200.000 peças de ouro pela chave, mas, antes que ela possa responder, Alice intervém, afirmando que aquele item era algo do qual ele jamais poderia se desfazer. Merlin, ao escutá-la, comenta sem rodeios que não tinha qualquer intenção de dividir o prêmio com ninguém. Confusa com a atitude do protagonista, ela pergunta por qual motivo ele havia ido até aquele local, até que Merlin explica, como se fosse óbvio, que veio em busca de dinheiro.
Alice, corando levemente, questiona se essa era realmente a única razão ou se ele também desejava algum tipo de aproximação com ela. Merlin, fazendo uma expressão de desagrado, insiste que essa ideia não tinha fundamento algum. Enquanto isso, Cloud reforça que demonstrar interesse em alguém que viveu 4 séculos sozinho não faz sentido. Porém, percebendo que as tentativas de distraí-lo não funcionaram, ele exige saber o destino da chave. Nesse instante, Alice finalmente retoma o foco e explica que não poderia entregá-la a Merlin, pois estava claro que Cloud planejava restaurar a antiga dinastia. Tomado pela raiva, Cloud tenta atacar Alice, mas Merlin a protege, declarando que, enquanto ela morar em sua casa, ele não permitirá que nada aconteça com ela. Isso faz com que o espadachim feiticeiro afirme que, se não receberem a chave de forma voluntária, ele a arrancará de seus corpos, e logo libera todo o seu poder, afirmando que era a primeira vez em toda a sua existência que sacrificava anos de vida para multiplicar sua força 100 vezes. Merlin, observando o espetáculo, até elogia o efeito da magia, mas o avisa que aquilo ainda não era suficiente para enfrentá-lo. Cloud, tomado pela fúria, invoca uma série de clones sombrios para tentar derrotar o protagonista de uma vez por todas. Porém, com um único movimento, Merlin atinge o espadachim com sua espada, enviando-o para um descanso definitivo. Após a batalha, ele comenta que é um desperdício lutar contra mortos-vivos, mas admite que naquele dia a situação havia valido a pena, já que conseguiu uma chave capaz de render até 200.000 moedas de ouro. Nesse momento, Alice tenta recuperar o objeto, afirmando que ele estava ligado à conspiração da antiga dinastia e precisava ser entregue ao reino. Merlin, com o olhar tomado pela avareza, recusa imediatamente. Ele ressalta que talvez o tesouro pudesse ajudá-los a quitar as dívidas e promete que quem encontrasse o esconderijo teria direito a 10% da recompensa. Assim que termina, o protagonista se afasta para sair da masmorra, mas faz uma breve pausa, sentindo que havia esquecido algo. Enquanto isso, Cecília continua chorando por socorro, ainda presa na parede e aguardando que Merlin voltasse. Nas catacumbas do rei Ian, contudo, um jovem desconhecido agradece silenciosamente pelo fato de sua caixa da vida não ter sido descoberta e continua lendo seu livro com calma. Do lado de fora da masmorra, Arnold Hobbs e um grupo de aventureiros enfrentam alguns mortos-vivos que conseguiram escapar. Mas, prestes a serem atingidos por uma lança, os inimigos desaparecem e o céu volta ao normal. Por terem a pele clara novamente, Arnold comenta que o necromante provavelmente havia sido derrotado. Nesse momento, Merlin e Alice surgem discutindo sobre a porcentagem da recompensa. Ao vê-los, os aventureiros começam a elogiá-los pelas façanhas, e o protagonista imediatamente se enche de orgulho, até perceber que todos os parabéns eram direcionados a Alice. Ela tenta explicar que foi Merlin quem realizou toda a tarefa, mas os aventureiros riem, dizendo que um ferro negro jamais conseguiria algo tão grandioso, alegando que se isso fosse verdade, ele seria capaz até de derrotar um dragão. Alice se frustra pela descrença, mas se acalma ao pensar que um rei-demônio não deveria ligar para assuntos tão pequenos. No entanto, ao olhar para Merlin, percebe que ele está se esforçando muito para não perder o controle e eliminar todos ali. Logo depois, o repórter do único canal de notícias aparece no acampamento para entrevistar o grupo. Como Alice não tinha poder suficiente para derrotar um necromante da antiga dinastia, o repórter pergunta se ela utilizou algum truque oculto. Cansada de receber todo o crédito, ela afirma que todos os inimigos da caverna foram derrotados graças ao homem ao seu lado. Mesmo assim, percebendo que o repórter não acreditava, Alice puxa Merlin pela camisa e jura que não quer receber os louros. Merlin, contendo a irritação, comenta que aquilo não o incomodava, pois quando vivia no palácio, desviavam suas conquistas da mesma forma. Enquanto isso, um dos companheiros de Cloud afirma que a queda dele não causava impacto algum, já que sempre fora fraco e acabou derrotado por um aventureiro. Hearing isso, Carona pede que ele escolha melhor as palavras, lembrando que a lealdade de Cloud era inabalável e que, apesar de tudo, ainda haviam perdido um grande amigo. De repente, o imperador aparece ordenando que parem de brigar como crianças, pois com a morte recente, a estabilidade das cruzadas do reino poderia mudar a qualquer instante. Por isso, o plano de invocar a Legião Infernal precisava ser acelerado.
Ele então pede que os irmãos Zoe e Joy permaneçam no covil, enquanto Carona ordena que encontrem a chave perdida por seu parceiro. Mais tarde, já de volta à cidade, os aventureiros retomam suas atividades, e Arnold aproveita para informar que Merlin venceu o duelo para ser o novo parceiro de Alice, já que Cloud era um dos dela. Merlin, com um sorriso largo, diz que ela poderia decidir à vontade, pois tudo o que ele queria era ganhar dinheiro. Alice, ouvindo aquilo, desfere um golpe em Arnold e logo vira para Merlin, perguntando se eles realmente pretendiam começar outra disputa por causa dela. Hobbs, por outro lado, alerta que a rainha certamente não ficará nada satisfeita ao descobrir que há uma tentativa de derrubar o reino. Arnold, tentando aliviar a tensão, afirma que a situação não será tão simples, pois eles contam com o grande assassino pertencente aos Cavaleiros da Flor Dourada Púrpura. Ao escutar o nome, Merlin se interessa e pergunta do que se trata. Hobbs esclarece que é uma ordem composta por 12 guerreiros de nível sagrado, conhecidos como Paladinos dos Espinhos, e que cada um deles possui força equivalente à de um exército inteiro. Pouco tempo depois, o grupo finalmente chega à vila, onde Merlin, inquieto, lembra Alice de perguntar quanto receberiam pela recompensa. No entanto, antes que ela possa reagir, várias figuras encapuzadas surgem e tentam atacá-los. Percebendo que algo estava prestes a atingi-lo, Merlin bloqueia o golpe. Um dos encapuzados exige que Alice assuma a liderança do confronto, levando o protagonista a fugir da situação, enquanto ela inicia o combate contra os atacantes. Após vários movimentos precisos de Alice, um de seus golpes acerta um dos inimigos, fazendo com que todos parem, e um jovem retira a máscara, revelando seu rosto para Arnold. Este comenta, surpreso, que o rapaz era o Cavaleiro de Balguínia. O jovem se apresenta como Chapman e explica que Lord Saradin o enviou para investigar Alice. Entretanto, quando ela tenta pedir mais detalhes sobre a missão, Chapman se afasta, alegando que já descobriu o que precisava. Ao deixar a área, ele murmura para seus companheiros que a história dos 4 heróis talvez não passe de um mito, até que uma sombra misteriosa roça seu pescoço. Enquanto isso, Merlin e Alice seguem para a guilda, onde Rukia entrega um saco de ouro e anuncia que o pagamento seria conjunto, já que, como parceiros, todas as dívidas haviam sido unificadas. Ao ouvir isso, ambos tentam esclarecer que não formam um casal, mas acabam discutindo quando Rukia explica que a guilda exige que duplas registradas tenham certidão de casamento. Revoltados, Merlin e Alice gritam que, se fossem casados, já teriam sido atingidos por um raio, exatamente no momento em que um trovão explode do lado de fora da guilda. No entanto, tratava-se apenas de Arnold, que, tomado pela frustração, chorava sem parar por ter perdido o amor de sua vida. Alice, vendo a cena, lhe dá um chute e pede a Rukia para alterar o registro, mas ela informa que, se quiserem mudar aquilo, precisarão solicitar um divórcio, pois apenas documentos podem comprovar tal situação. Irritados, Merlin e Alice insistem que não são casados, porém, resignados, acabam perguntando onde poderiam conseguir aquele certificado indesejado. Rukia explica que, para obtê-lo, primeiro precisam se casar de verdade e somente depois poderão pedir o divórcio. Isso faz Alice gritar que jamais aceitaria se casar com alguém como Merlin, enquanto ele deixa claro que também não deseja qualquer tipo de envolvimento com ela. Rukia acrescenta ainda que, após o divórcio, a dívida consolidada seria dividida igualmente, o que faria com que ambos devessem muito mais do que antes. Mais tarde, eles voltam para casa tão furiosos que se sentam distantes, imaginando todo tipo de coisa ruim um sobre o outro. Em seguida, começam a reorganizar o espaço de forma que não precisem nem respirar o mesmo ar, até que finalmente chegam a um acordo. Dividirão os afazeres da casa. Merlin se deita imediatamente no sofá para dormir, mas Alice, percebendo que ele faz isso de propósito para evitar qualquer aproximação, tenta acordá-lo. No dia seguinte, vão à guilda beber algo, porém Rukia escuta apenas Alice reclamando do fato de ter que realizar todas as tarefas domésticas sozinha. Cansado das queixas, Merlin pergunta se existe alguma maneira de quitar a dívida rapidamente. Rukia responde que sim. As missões de nível SSS oferecem recompensas de dezenas de milhões. Animado, Merlin quer saber exatamente que tipo de missões são essas. Hobbs, sentado à mesa ao lado, explica que se tratam de missões lendárias que surgem apenas de tempos em tempos, e que a última consistia em capturar um Kraken, uma lula gigantesca que mais parece uma divindade.
Pensando nas recompensas, Merlin verifica se há alguma disponível no momento, mas Rukia afirma que apenas aventureiros de nível Mithril podem aceitar esse tipo de missão. Assim, Alice, por ser nível ouro, é a que possui mais chances de avançar. Ao escutar isso, Merlin usa todo o seu charme para convencê-la a buscar a promoção. Assim que ela concorda, ele anuncia que será o responsável por ajudá-la nos treinos. Logo, os dois aparecem na arena da guilda, onde Alice tenta repetidamente acertar o protagonista, mas Merlin a provoca dizendo que seus ataques são menos ameaçadores do que os de um cão faminto, levando-a a abandonar o treino de tanta frustração. Percebendo isso, ele explica que nenhum avanço seria possível sem a disposição de arriscar tudo. Sentindo sua determinação vacilar, Alice ativa seus poderes de sedução. Atraída por ele, luta para afastar pensamentos indesejados, até que, prestes a chorar, admite que não deseja que Merlin seja seu primeiro beijo. O protagonista a impede de continuar e, percebendo que suas palavras mexeram com ela, questiona por que os humanos eram tão frágeis. Por fim, afirma que o modo mais eficiente de treinar é lutar sempre à beira da morte, revelando que, quando passou por algo semelhante, enfrentou uma serra capaz de derrubar um dragão colossal. A partir daquele momento, ele próprio seria o responsável por guiá-la. Para que Alice sentisse que estava realmente à beira da morte, Merlin intensifica seu poder e avisa, sem rodeios, que se ela não reagir com tudo o que tem, será derrotada na mesma hora. A ameaça funciona, e ele consegue fazer com que Alice libere todo o seu potencial ofensivo. Porém, como seus movimentos ainda são lentos, o protagonista ergue a espada para demonstrar como um ataque deveria ser executado. Alice, percebendo de verdade que sua vida corria risco, reúne toda a energia que ainda possuía e desvia o golpe de Merlin, caindo logo depois no chão, completamente exausta. Nesse momento, Hobbs aparece de repente no dojo e, ao ver Alice estendida e sem forças, questiona, com uma sobrancelha arqueada, se não estariam fazendo algo que casais jovens costumam fazer. Merlin, já irritado, exige que ele diga imediatamente o motivo real da visita. Então Hobbs explica que uma mulher muito bonita, de cabelos vermelhos, está perguntando por ele e afirma ser sua irmã. Confuso, Merlin tenta lembrar se Lilith já teve aquele tom de cabelo, mas, imaginando que talvez fossem cobradores de dívidas disfarçados, decide não aparecer. Vendo o desânimo do protagonista, Hobbs praticamente o arrasta para fora e o guia até um refúgio secreto frequentado apenas por homens, escondido no meio da floresta. Carona, observando que Merlin carregava a chave presa ao pescoço, resolve segui-los cuidadosamente. Ao entrarem, são recebidos por Helena, uma mulher de presença marcante que, ao notar o rosto do protagonista, fica momentaneamente paralisada, embora logo admita ter confundido os dois com outras pessoas antes de conduzi-los até uma mesa. Assim que se senta, Hobbs provoca Merlin perguntando se ele sente inveja por Helena ter demonstrado preferência por ele. Merlin retruca dizendo que ela só ficou impressionada ao ver o rosto que já havia encantado toda a cidade. De repente, Carona, disfarçada como funcionária, aproxima-se da mesa para anunciar que será a responsável pelo espetáculo daquela noite. Enquanto dança, ela se joga sobre Merlin na tentativa de roubar a chave. O protagonista, no entanto, comenta abertamente que está achando o show sem graça, pois não se interessa por mulheres mais velhas. A observação atinge Carona como uma lança, que, irritada, questiona o motivo exato de ele ter dito aquilo. Merlin responde com sinceridade desconcertante que ela parece coberta de poeira, como se já fosse velha demais para usar roupas tão joviais, o que a faz perder a paciência e ameaçá-lo de morte. Nesse instante, Helena intervém dizendo que alguém o procurava, mas isso não passava de uma armadilha para levá-lo a uma área isolada. Assim que Merlin chega lá, Helena tira seu disfarce e revela ser um arcanjo da tribo sombria. Lâmpadas se acendem ao redor, iluminando a chegada de Asmodeus, uma mulher do inferno que também governa o quarto palácio. Ao vê-la, Merlin pergunta como o Imperador do Desejo havia acabado criando um clube naquela região. Asmodeus explica que aquele lugar era, na verdade, um disfarce perfeito para vender pergaminhos proibidos, acrescentando que a incapacidade de lidar com dinheiro foi um dos motivos pelos quais ele perdeu o cargo. Merlin, ofendido, afirma que pediu demissão por vontade própria e que aguardava ansiosamente que suplicassem por seu retorno. Asmodeus comenta com ironia que o primeiro palácio está decadente desde sua saída,
mas que, se ele realmente voltasse, provavelmente perderia todos os seus bens para quitar a dívida deixada para trás. Enfurecido, Merlin garante que nunca mais retornará, mas logo muda de assunto e pergunta por que foi chamado ali. Com um sorriso no rosto, Asmodeus diz que já está ciente das movimentações das forças infernais no continente e pede que ele tome cuidado. Merlin, com sua típica arrogância, responde que já eliminou esse tipo de ameaça antes e que, se mais alguém ousar incomodá-lo, morrerá pela mesma espada usada anteriormente. Mais tarde, enquanto caminha para casa, Merlin sente que está esquecendo algo importante. Nesse instante, Carona surge em uma velocidade absurda e o atinge com força. Merlin tenta entender o que aconteceu, farejando no ar, até perceber que a mulher do bordel havia sido lançada longe com o impacto. Ele pede que ela pare de persegui-lo, já que normalmente nem frequenta lugares como aquele. Carona, escorada em uma árvore e visivelmente ferida pelo contra-ataque involuntário, diz furiosa que ainda tem uma última carta para vencer o aventureiro da Força Sagrada. Pouco depois, Alice aparece e interrompe o caminho de Merlin, furiosa pelo fato de ele tê-la deixado jogada no chão do dojo. Além disso, ela o alerta de que, se continuar visitando locais suspeitos durante a noite, eles serão obrigados a encerrar seu relacionamento falso, e ele não poderá mais voltar para casa com ela. Enquanto isso, Carona se dirige até uma montanha coberta de neve, onde utiliza magia para romper o selo de 4 séculos de um dragão sagrado chamado Frost, jurando que usará aquele poder para destruir Merlin. Na manhã seguinte, Alice e Merlin vão juntos à biblioteca da guilda. Ela afirma que ali certamente encontrarão a senhorita Da Vinci, uma pesquisadora capaz de ajudá-los a descobrir o segredo por trás da chave que haviam encontrado. Ao ouvir Alice falar no plural, Merlin se lembra rapidamente de que foi ele quem encontrou a chave, e deixa bem claro como ficariam as porcentagens da divisão de qualquer tesouro, informando que não pretendia dar nada à cartomante. Logo então, a senhorita Dong, bibliotecária do local, afirma que não tem interesse algum em riquezas. Rosette, funcionária da biblioteca, observa Merlin com admiração e não acredita que Alice tenha se casado com um rapaz tão bonito. Alice apressa-se em explicar que tudo não passa de uma encenação e que não possui nenhum vínculo com Merlin. Rosette aceita a explicação com certo sarcasmo, mas ainda assim insiste que o protagonista é um canalha adorável e o convida para acompanhá-la em sua próxima aventura. Alice imediatamente puxa Merlin para perto e declara que ele fica ao lado dela, lembrando a todos que são colegas de quarto. Enquanto isso, a senhorita Dong pergunta calmamente o que eles estão procurando, e Alice entrega a chave, explicando que precisam de ajuda para identificar qual tesouro ela pode revelar. O elfo, ao observar o objeto com atenção, comenta que percebe uma luz infernal irradiando dele. Merlin, então, recorda que Asmodeus talvez estivesse certa sobre os sinais que surgiam pelo continente. Ao ouvir esse comentário, Dong questiona se ele tem algum conhecimento sobre as misteriosas forças do inferno, mas o protagonista admite que sabe quase nada. Em seguida, ele pergunta se aquela chave poderia conduzi-los a algum tesouro valioso escondido no submundo. Dong solicita que a deixem estudar o objeto por alguns dias, pois precisará consultar registros antigos. Alice concorda de imediato e arrasta Merlin consigo, enquanto ele grita entre lágrimas fingidas que deixará 20% para quem não tentar roubar o tesouro dele. Assim que o casal sai, Rosette comenta, sonhadora, que eles parecem combinar muito. O elfo, porém, diz que a chave carrega uma aura sombria e que algo grande está por acontecer. Mais tarde, Merlin é visto escrevendo uma carta para Lilith. Nela, afirma ter se tornado o aventureiro mais forte da guilda e inventa que centenas de milhares de moedas de ouro foram depositadas em sua conta. No meio da escrita, um sentimento estranho surge em seu peito e então, sem motivo claro, ele decide ir até a guilda para perguntar se há alguma missão perigosa disponível. Alice o encontra ao chegar e lembra que aquele era o dia em que os dois deveriam trabalhar juntos. Imediatamente começam a discutir, mas Rukia os interrompe e os chama de lado para entregar uma carta. Antes disso, explica que a guilda possui um sistema de mensagens destinadas exclusivamente a aventureiros específicos. Dentro do envelope, haveria uma missão especial para um deles. Alice abre a carta com animação e lê que ambos receberam uma oferta de 10.000 moedas de ouro para derrotar o dragão que atormenta a vila de Rebecore. Hobbs aparece rapidamente para avisar que aquela aldeia está cercada por Frost, um dos 6 dragões sagrados.
Alice acrescenta que, segundo antigos relatos, essa criatura congelou metade de uma vila inteira antes de ser selada. Rukia, assustada, diz que essa é uma missão reservada apenas a aventureiros de nível púrpura dourado e não entende por que eles foram escolhidos. Nervosa, Alice pergunta a Merlin se ele acha que os dois têm chance de cumprir o objetivo. Ao vê-lo com o rosto tenso, ela acredita que ele está apavorado, mas o que realmente o domina é a empolgação de ganhar muito dinheiro. Sem perder mais tempo, ele agarra Alice e sai correndo em direção à missão. Enquanto isso, na montanha coberta de neve, o dragão Frost, recém-desperto, zomba de Carona por tê-lo chamado apenas para lidar com aldeões. Ela explica rapidamente que desta vez precisam enfrentar alguém muito mais poderoso, alguém que ameaça todo o plano. Irritado, Frost diz que basta voar até lá, encontrar os humanos e eliminá-los. Carona insiste para que ele seja cauteloso, lembrando que esse tipo de excesso de confiança foi o que levou o Dragão da Luz à morte pelas mãos de um rei demônio arrogante. Isso enfurece Frost ainda mais, que afirma não acreditar que um dragão sagrado tenha sido derrotado por um monarca do inferno. Por essa razão, ele promete eliminar o monarca em questão da maneira mais dolorosa possível. Animada com a resposta, Carona assume a forma de Simon, uma jovem aldeã, e retorna à vila para se infiltrar entre os moradores. Enquanto isso, os protagonistas chegam à cidade de Rebecca, e a primeira coisa que chama a atenção é o enorme resfriado que Alice pegou. Agora usando um casaco pesado, ela reclama indignada sobre o clima absurdamente frio. Merlin, diante da pergunta irritada dela, responde que talvez a queda brusca de temperatura seja causada pelo imenso iceberg ali perto, provavelmente obra do dragão de gelo. Alice comenta que talvez o inimigo seja muito mais forte do que imaginam, mas Merlin, em seus pensamentos, torce para que o adversário seja realmente poderoso, permitindo que ele utilize suas novas técnicas de combate. De repente, uma garota se aproxima deles perguntando se são os famosos aventureiros que derrotaram o grupo dos mortos-vivos. Alice pergunta quem ela é, e a jovem se apresenta como Simon, filha do chefe da vila, embora, na realidade, fosse Carona disfarçada. Enquanto conversa, seus olhos não deixam o pescoço de Merlin, procurando a chave perdida após o confronto. Merlin, ao senti-la de perto, afirma que consegue perceber um cheiro conhecido vindo dela, o que faz Carona resistir internamente ao impulso de matá-lo ali mesmo. Alice, irritada, manda que ele pare de falar desse jeito com uma adolescente, mas Merlin, alheio a isso, explica que todas as garotas que encontra possuem o mesmo odor que os velhos senhores do salão do Rei Demônio. Controlando sua fúria, a falsa Simon assume um ar preocupado e conta que o dragão de gelo está aterrorizando a vila, exigindo uma jovem em sacrifício e ameaçando congelar tudo se não for atendido. Merlin, ao ouvir, começa a desconfiar da história, afirmando que dragões não costumam gostar de comer pessoas. As pessoas mais velhas costumam ter esse tipo de cheiro, o que deixa Alice irritada. Ela manda Merlin parar de falar bobagens e abraça Simon com firmeza, prometendo que ambos resolverão o problema com o dragão. A jovem rapidamente os conduziu ao pai. Mas assim que chegaram, o homem pediu que deixassem a vila, pois não acreditava que dois aventureiros comuns pudessem enfrentar uma ameaça daquela magnitude. Afinal, o inimigo era um dos 6 lendários dragões sagrados, conhecido como o temido Dragão de Gelo. Merlin, empolgado, perguntou quais provas eles tinham de que essa criatura realmente havia despertado. O chefe da vila respondeu que o dragão havia apenas espirrado, e só isso bastou para erguer um enorme iceberg bloqueando toda a estrada. Algo impossível para qualquer dragão comum. Rindo, Merlin pediu que trouxessem o dragão até ele para que pudesse derrotá-lo pessoalmente. O líder, indignado, disse que não permitiria que zombassem de seu povo ou os colocassem em perigo com atitudes inconsequentes. Ainda assim, o protagonista não se abalou nem um pouco e caminhou até o gigante bloco de gelo. Bastou encostar o dedo para que ele se fragmentasse em pedaços até desaparecer. Aproveitando o feito, Merlin alegou estar exausto e pediu algo para comer. E assim, ao anoitecer, observamos os aldeões preparando um banquete dedicado somente a eles. Enquanto o protagonista se alimentava como se estivesse faminto há dias, o chefe da vila pediu desculpas por tê-lo subestimado. Alice, mostrando respeito, explicou que entendia sua postura, já que ele apenas queria proteger todos daquela grande ameaça. Nesse instante, Merlin tentou pedir uma recompensa maior,
Mas Alice o calou empurrando um pedaço de frango em sua boca e informou ao homem que, caso precisasse tratar de algo sério, deveria falar apenas com ela, pois Merlin só servia para lutar. Mesmo assim, o líder insistiu em saber qual seria o valor pedido pela dupla, e, confusa, Alice perguntou se Simon não havia explicado o que estava na carta. O homem respondeu desconfortável que sua filha não sabia escrever, então não poderia ter enviado nenhuma mensagem envolvendo dinheiro. Carona, percebendo que estava prestes a ser descoberta, apressou-se em interromper e convidou Alice para ir às fontes termais da vila. Antes que pudessem questionar, ela as arrastou para fora. Merlin reclamou que aquilo poderia ter sido perigoso. Então, lembrou-a de que ela queria aumentar seu poder rapidamente e explicou que, se tivessem sorte na missão, poderiam encontrar o espírito do dragão, uma essência capaz de conceder o poder dos dragões, tornando o corpo tão resistente quanto o do próprio clã dracônico, além de permitir o uso de uma força extraordinária. Ao ouvir isso, Alice perguntou se ele realmente pretendia entregar a ela um tesouro tão valioso. Merlin respondeu que estava cheio de poder e, por isso, aquele tipo de energia não teria efeito algum sobre ela. A garota ficou corada, mas continuou desconfiada, sentindo que havia algo estranho naquelas palavras. Irritado, Merlin insistiu para que se apressassem e completassem a missão, pois assim ele poderia diminuir sua dívida. Depois de conversarem, Alice confessou que admirava profundamente um espadachim lendário que certa vez havia salvado sua vida. Merlin engasgou de surpresa e, completamente ofendido, afirmou ser ele mesmo o famoso espadachim da Noite Escura. Alice ficou furiosa, golpeando-o várias vezes enquanto gritava para que ele nunca ousasse se comparar ao seu grande amor platônico. A discussão fez com que Merlin experimentasse uma sensação estranha no peito, e seu coração acelerou antes de ele perder os sentidos e desmaiar dentro da água. Desesperada, Alice correu para retirá-lo dali e levá-lo a alguém que pudesse ajudá-lo. Porém, ao retornar à aldeia, descobriu que o dragão de gelo havia despertado completamente. A pergunta ecoava entre os habitantes. Quem ousara desafiar o iceberg dele? Sem opções, Alice deixou Merlin aos cuidados do chefe e preparou-se para enfrentar a ameaça. Ao ouvirem o rugido, os aldeões fugiram para se esconder, enquanto o dragão, surpreso, encarava uma simples garota que ousava desafiá-lo. Alice declarou que, mesmo sabendo que não tinha chances de vitória, lutaria, pois havia sido escolhida como heroína por um motivo. Ela lançou seus cristais para tentar feri-lo, mas o dragão apenas riu, afirmando que aqueles golpes eram inúteis diante de sua magia congelante. Em seguida, ele lançou um feitiço de desaparecimento sobre ela. Percebendo que estava próxima do fim, Alice recordou, entre lágrimas, todos os momentos felizes que viveu com sua professora e com Merlin, lamentando não poder ver nem mais uma vez o espadachim que tanto admirava. Nesse instante, Merlin surgiu a tempo de bloquear o ataque e, com sarcasmo, disse que não entendia como ela podia ter tanto medo de um simples lagarto inútil. Ao reconhecê-lo, o dragão percebeu que aquele era o homem de quem Carona havia falado. Merlin, por sua vez, o provocou, agradecendo por aparecer, pois estava ansioso para enfrentar um adversário digno, o que deixou o dragão profundamente irritado. Porém, antes que os dois começassem a lutar, Alice os interrompeu, dizendo que seria melhor. Para tentar distrair o dragão, Merlin lança um pedaço de madeira com força, arremessando-o para longe, e por um instante, o temido dragão de gelo fica parecendo um cão irritado perseguindo um brinquedo. Ofendido com essa provocação e perdendo a paciência, o dragão tenta esmagar Merlin de uma vez, mas o protagonista usa o ataque a seu favor para empurrar a criatura para longe da aldeia, forçando-a a continuar a batalha em um local afastado. Enquanto isso, Annie se aproxima de Alice chorando, mas suas lágrimas não passam de uma farsa. No exato momento em que chega perto, ela saca uma faca com a intenção de atacá-la. Nas montanhas, o dragão reúne seu fôlego congelante e dispara um jato capaz de transformar qualquer coisa em gelo, porém fica atordoado ao perceber que o golpe simplesmente ricocheteia na aura que envolve Merlin. O protagonista, confiante, avisa que insistir em magia não fará diferença alguma, pois nenhuma delas parece surtir efeito contra ele. Confuso e preocupado, Frostbite pergunta quem ele é. Então Merlin se apresenta como o arrogante monarca do primeiro palácio do Rei Demônio. A revelação faz Frost perguntar se ele foi o responsável pela morte do dragão sagrado da luz.
Merlin confirma dizendo que Han Kai é realmente adorável e que, no momento, está servindo como guardião em seu palácio. Isso deixa Frost profundamente humilhado, fazendo-o liberar ainda mais poder do que antes, o que só anima Merlin, que se aproxima ansioso para iniciar o confronto de verdade. Do outro lado, Carona finalmente revela a Alice que não é Annie, e sim um dos 4 heróis lendários. A garota, surpresa, pergunta se ele veio para vingar Bonnard, mas Carona esclarece que seu único objetivo é conseguir a chave. Quando Alice finge não entender, ele usa uma habilidade capaz de torturar seus sentidos de forma cruel. Porém, graças ao treinamento intensivo ao lado de Merlin, Alice consegue destruir a magia dele. Irritado, Carona chama uma de suas companheiras e inicia uma luta direta contra Alice, atacando até deixá-la caída. Quando está prestes a finalizá-la, sua aliada o lembra de que ela é uma prisioneira importante. Assim, Carona ordena que a levem, afirmando que ainda precisa matar aquele que ousou chamá-lo de velho. Ao chegar às montanhas, Carona observa Merlin e sente novamente aquela estranha reação em seu coração. Aproveitando o momento, ela o atinge com força e ordena que Frostbite o elimine de uma vez. Mas o dragão, em vez de obedecer, desfere um golpe contra ela e exige saber como ela ousa macular a honra de sua espécie. Ele afirma que aquela batalha pertence somente a ele e Merlin, e não permitirá interferências. Elevando-se até o ponto mais alto do céu, Frostbite reúne poder suficiente para invocar um de seus ataques mais devastadores. Em seguida, lança um gigantesco bloco de gelo capaz de destruir qualquer coisa ao redor. Merlin, agora sério, ergue sua espada lendária e, com um único corte, desfaz o ataque do dragão, rompendo o gelo até parti-lo completamente. Frostbite é lançado ao chão, tomado por dor e espanto. Aproveitando o colapso da criatura, Carona corre para a caverna do dragão e recupera um cristal, devorando-o imediatamente.